Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no bate-papo deste feriadão, 1º de maio. Vamos lá na terça-feira, sejam todos muito bem-vindos. Deu no New York Times ou no Sensacionalista, hein? Saiba o que tem de verdade na história de que o presidente Donald Trump pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ô, louco! Hoje é 1º de maio, não é 1º de abril, não. Bomba no mundo da ginástica. Clube de São Paulo afasta ex-técnico da seleção brasileira acusado de abuso sexual. Já já a gente vai traçar um paralelo entre esse caso e o do médico Larry Nassar, do time de ginástica dos Estados Unidos. Ele foi condenado a 300 anos de prisão. O inesquecível, há exatos 24 anos, morria o ídolo que o Brasil jamais vai esquecer. O nosso convidado dessa manhã, o jornalista e fotógrafo Alex Rufo, apresenta pra gente um mosaico de memórias do eterno Ayrton Senna do Brasil! Ah, moleque, você vai lembrar dessa aqui, Vini. Ah, gostou? Que saudade, hein? Aquele domingo de manhã, Edgar. Saudades demais, né? Muitas. E ele, juntava o Brasilzão em frente à televisão. Você podia nem ser, né, um aficionado fã de Fórmula 1, de né? Fórmula 1, acho que de o automobilismo. Brasil aprendeu a gostar de Fórmula 1 com ele. Pelo menos na minha geração. A gente teve Exato. Piquet antes, Emerson teve outros, Fittipaldi, tal. Mas o sentimento de idolatria que o Senna conquistou fazia todo mundo realmente se unir à frente da TV e poder comemorar uma vitória antes de passar o domingo, né? Tanto que eu tenho certeza que, como eu que tô aqui, ó, disparando essa vinheta que é o tema da vitória e tô me emocionando, muitos que estão nos ouvindo também devem estar nesse momento sentindo aí um prazer especial de lembrar, né, a memória do grande piloto brasileiro Ayrton Senna. E quem tá assistindo já tem alguns spoilers aqui no estúdio, já tá podendo ver aí algumas coisas especiais que fazem lembrar o Ayrton. É legal. Isso aí. Vamos em frente, meus amigos. Seguindo adiante aqui no Morning Show, você pode nos acompanhar baixando o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho, baixa lá que você leva o Morning Show para onde você quiser e assiste quando você quiser. Tem também o nosso portal jovempanfm.com.br, nosso canal youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais com conteúdo extra por lá. Estamos no Instagram e também no Facebook. Dê uma passada na página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Olha, a gente vai abrir o noticiário dessa terça-feira, feriado de 1º de maio, com uma história daquelas de embrulhar o estômago, total. Tenho certeza que esse enjoo ainda é maior para quem é pai. Muitos dos nossos ouvintes e internautas devem ter visto a reportagem do programa Fantástico no último domingo sobre uma série de acusações de abuso sexual contra o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes. Pois ontem, segunda-feira, o Clube MESC de São Bernardo do Campo comunicou o afastamento do ex-técnico, né, Vini? Exatamente, Edgar. Tinha que ser em São Bernardo, né? Onde tudo acontece lá, mas falando sério, realmente é uma história muito forte essa do técnico Fernando de Carvalho Lopes, que já foi técnico da Seleção Brasileira, né? Em 2016 ele já foi afastado por uma denúncia aí de abuso sexual contra um dos atletas, mas ainda exercia uma função administrativa no MESC, nesse clube aí de São Bernardo, onde ele já trabalhava há muitos anos, aliás, onde ele conseguiu um certo prestígio no seu trabalho, né, Edgar? Era um cara que era conhecido por revelar nomes aí da ginástica artística, mas agora a gente está sabendo aí dessas denúncias gravíssimas que o Fantástico apresentou, denúncia que a gente já sabia de 2016, por isso o afastamento dele da seleção brasileira, mas que o Fantástico agora voltou com este tema e de uma maneira mais aprofundada. Foram 4 meses de investigação e o programa descobriu ali mais de 40 denúncias de atletas que passaram pela mão desse treinador, parentes, né, familiares desses atletas, uns que inclusive mostraram o rosto, né, Edgar, denunciando aí esses abusos do Fernando de Carvalho Lopes,
que durante os treinamentos pedia para ver os órgãos genitais de alguns dos meninos, né? Eram meninos menores de idade, às vezes ele pedia para passar a mão, às vezes ele pedia até para o menino se masturbar na frente dele. Teve um que falou que acordava às vezes com ele bulinando dentro da calça. Algo assim realmente terrível. E agora o MESC, que antes falou que não tinha recebido nenhuma denúncia, né, do tipo, devido a essa reportagem aí do Fantástico, agora resolveu afastá-lo aí dessa função administrativa. Vamos ouvir, Edgar, a sonora, até pra gente relembrar também um pouco o caso, o que tem a dizer, né, depois de todas essas denúncias, o Fernando de Carvalho Lopes, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, sobre essas acusações. Eu nunca fui um técnico legal. Eu fui um técnico sempre muito rigoroso, às vezes até demais. E acho que, por outro lado, eu tive um problema de ser um cara que muitas vezes misturei, de achar que eu era mais do que técnico. Eu achei que eu podia ser um amigo, que eu podia ser um pai, que eu podia ser qualquer outra coisa. Então isso, talvez, tenha dado uma margem de interpretação errada para cada um deles. Mas, a ponto desse tipo de acusação, eu não tenho o que falar. Eu acho que eles vão ter que provar. Eu sei que eu tenho a minha consciência limpa no respeito, que eu nunca estuprei ninguém, que eu nunca molestei ninguém, no intuito como está sendo colocado, entendeu? Bom, mas qual o intuito, então? Sei lá, né? Tipo, no intuito que está sendo colocado, então tem outro intuito, sei lá. Pois é. Sabe o que me chama atenção, quando Vini? ele fala esse negócio de me considero como um pai, né? Como alguém mas mais assim, próximo, é que as crianças começam ali, com pouca idade, Isso. né? Nessa prática. É da tradição do próprio esporte, né? Tanto que a aposentadoria desses atletas é muito precoce também, né? Muito rápida. Agora, o que eu fico pensando, claro, tirando a dificuldade, né? Que é para uma criança que tem pouca estrutura ainda emocional, psicológica, né? Tal, tirando essa dificuldade natural, né, de levar um assunto que a criança sabe que não é legal, mas vai levar para o pai. E o que vai acontecer a partir dali? Como é que pode esse sujeito falar, bom, são 40 denúncias. 40, não... Fosse um caso, 2. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. E é muito perverso falar, agora eles vão ter que provar isso, né? É a mesma história que a gente fala das mulheres também, né, que denunciam. É muito difícil de provar isso, gente. É muito complicada essa situação. E aí tem dois entendimentos, né? O primeiro da criança entender a situação que ela tá vivendo com esse treinador. Saber que é errado. Depois ela ter a coragem de falar realmente pros pais. E agora, Edgar, de realmente denunciar esses casos, né? E é igual os casos de assédio, né, Paulinha? Porque um denuncia, aí os outros acabam tomando coragem também de vir à frente, né? E expor uma situação que já parece ter acontecido há bastante tempo. E ele dá a entender que a severidade dele possa ter feito, sabe assim? Não é uma causado um mal entendido. Não é uma acusação de uma pressão psicológica que ele tenha feito ali nas crianças, nem de um treinamento severo. É outra questão, né? Fala. Edgar, esse psicopata dava aula de educação física pelo método Braille, da mesma forma que uns cardeais em Boston, absolutamente cristão, a cidade, davam aula de catecismo pelo método Braille e foram denunciados lá pelo Boston Globe, da mesma forma que teve que ser o Fantástico para denunciar algo que vinha acontecendo e os órgãos oficiais, seja em Boston com a Igreja Católica, seja no Brasil com o mundo esportivo, os órgãos oficiais não avançam nas denúncias. Exatamente. É por isso que a gente precisa combater declarações do tipo do Lula na cadeia, falando que ele pretende fazer o controle da mídia. Se não tem uma mídia privada, independente, tudo isso morre na mão do Estado. Bom, recentemente a gente tem vários outros episódios que foram denunciados pela imprensa, não só do âmbito de abuso sexual, mas no âmbito político e daí por diante. Mas eu queria acrescentar, porque a Paulinha falou que é difícil se comprovar um caso como esse, e realmente é. E você tem a lei que diz que é o seguinte, o ônus da prova cabe a quem acusa. Ou seja, quem tem que provar, que nem o sujeito falou aí na gravação no WhatsApp, pelo telefone pro Fantástico. Eles acusaram, eles vão ter que provar. Que aconteceu isso. Aí você fala, é difícil, coitado desses meninos e tal. Mas peraí, isso me lembra muito, Vini, o caso do Larry Nassar, que era um médico da seleção norte-americana de ginástica olímpica também, que tem a Simone Biles, grandes estrelas. Recentemente mesmo, a casa dele caiu.
O cara, em dezembro, já tinha sido condenado porque encontraram imagem de pornografia infantil na casa dele. Ele já tinha sido condenado a 60 anos. E agora, no começo desse ano, que a gente ainda está no começo, muito recentemente, todo mundo deve estar lembrado, porque isso ganhou as páginas dos jornais e tudo mais. Depoimentos muito fortes, né, das meninas. Muito fortes. Eram 156 mulheres contra o cara. E todas elas com um discurso que era muito parecido com o outro, muito coerente um com o outro, justamente como acontece com esse sujeito. A gente não tem uma prova, ainda não tem uma condenação com esse Fernando aqui Fernando de Carvalho Lopes. Do Brasil. Porém, você pega pela reportagem do Fantástico, que denunciou pela primeira vez... Toda a linha, né, que eles vão adotando. Todos falam a mesma coisa. Olha, o cara dizia que ele tinha que segurar nas minhas partes íntimas, que era pra ver minha evolução na puberdade, pra saber qual que era o treinamento. Atleta. Eu não tinha visto essa matéria no domingo, assisti hoje, e eu fiquei muito chocado. E como você falou, Paulinha, que um depoimento vai tomando a mesma linha que o outro, é muito comovente. Nesse caso do norte-americano, do médico, você se lembra, Edgar, que no meio do julgamento dele, o pai de uma das vítimas, uma das meninas que estava também na equipe norte-americana, ela e mais 2 irmãs, ou seja, 3 filhas, as 3 foram abusadas pelo médico e uma delas estava falando, olha, esse médico mudou a minha vida para sempre, a minha e a das minhas irmãs. E o pai estava ali do lado, ele começou a ficar muito chocado, ele pediu a palavra para a juíza e falou o seguinte, eu posso fazer um pedido? Aí a juíza falou, olha, pode. Aí ele falou o seguinte, eu queria 5 minutos a sós com ele. Aí a juíza falou, meu senhor, o senhor sabe que o senhor está me pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Aí ele falou, 1 minuto então. Ela falou, não, senhor, eu não posso conceder isso. Vamos assistir no vídeo, é que ele vai começar a falar inglês, mas eu deixei só o último trechinho, Bruno, pra encurtar a história, porque ele tá falando inglês. Mas é isso que ele vai pedir e a juíza vai falar, não, eu não posso. E aí ele toma aquela reação que todo mundo se lembra. Vamos ver, Bruno. I would ask you to, as part of this sentencing, to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. I have a feeling. Would you do that? Ele tá falando, eu posso pedir como parte da sentença, ficar com ele alguns minutos, 5 minutos com esse demônio, ele fala. E ela fala, não, senhor, eu não posso conceder isso. O senhor sabe que eu não posso fazer isso. E aí ele parte pra cima. Nessa hora que ele viu que ela disse não pros 2 pedidos dele, ele foi pra cima com uma raiva no olhar. Que qualquer pai acho que entende completamente, né? E aí tá vindo, ele tá falando palavrão, claro, ele tá falando, me deixa ficar com esse demônio. Na verdade não é demônio que ele usa nesse momento, ele tá falando palavrão, me deixa ficar com esse cara. E aí, 3 policiais, contendo, homens, né? E mais uma mulher paisana, acredito eu que da polícia, da justiça, enfim, chega e algema esse pai. Mas apesar dele ser colocado no chão, imobilizado, agora ele tá sendo retirado da sala da audiência, ele tá sendo tratado ali como um... Calma, buddy, be cool. Existe uma compreensão, né, de que com certeza a raiva toma, não tem, né? o que ele fazer diferente disso, né? Que situação. Exato. Então me lembrou muito, Vini, a parte que a Paulinha fala justamente que é difícil as vítimas provarem, o relato que você estava dando lembra muito esse caso, né? Muito semelhante, muito ao mesmo norte, até o mesmo esporte, né? E a conivência também na classe, né, Edgar? A gente viu no Fantástico também que alguns atletas saíram do clube lá de São Bernardo, foram pro de São Caetano, onde quem treina é o Marcos Goto, que é treinador até do Arthur Zanetti, e ele tratava o assunto como uma chacota, como brincadeira, com piadas, né? Então, realmente, é bem complicado. É o que o Tom ele falou, a investigação tem que acontecer, porque se lá em 2016 já foi afastado, soltas, né, é porque algo já estava acontecendo há muito tempo, né? E não pode um programa de televisão ter que ser o principal investigador desse caso, né? Falado. Vamos girar o assunto? Olha, depois dessa, eu sinceramente, gostaria aqui de poder dar uma aliviada, mas não vai ser dessa vez, hein? Afinal de contas, o papo agora é sobre política, e política por aqui no Brasil é quase sempre sinônimo de tensão. Fazer o quê, né? São ossos do ofício, então vamos lá. Amanhã o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre a restrição ao foro privilegiado para deputados e senadores. Zé Maria Trindade, qual será a tônica dessa discussão agora? Bom dia para você aí na capital federal. É isso, muito bom dia. E olha, quase que o Dias Toffoli seria o presidente do Supremo, né? Mas o presidente cancelou, ele não será. A história é a seguinte, esse debate no Supremo já é definido. O ministro Dias Toffoli pediu vista, né? Mas já existe uma maioria restringindo o tal foro privilegiado. Isso virou fetiche por aqui, né? Com as excelências sendo investigadas
sendo processadas, nada melhor do que um bom foro privilegiado. Diga, são duas situações. Uma emenda que foi aprovada no Senado, está na Câmara e praticamente acaba com o foro privilegiado. Diz que é para o presidente da República, vice-presidente e presidente da Câmara, Senado e Supremo, né? Mas esta nova interpretação da Constituição no Supremo diz que o foro privilegiado só para o exercício do cargo até o final, né? E se o crime tiver uma relação com a função. Nós temos aí deputados sendo processados porque bateu na mulher, no caso do Rio de Janeiro, outro por um crime que não tem nada a ver com a função política, né? Agora, é preciso ficar com bastante atenção, porque o Supremo vai definir também, né, o que vai acontecer com esses processos que estão aqui, nesse momento, no Supremo Tribunal Federal. A decisão já está tomada, falta a conclusão, haverá restrição, né? Mas e esses processos que estão aí? O que fazer? Essa será uma segunda decisão do Supremo e muito importante. Olha, Trindade, Tonholi, às vezes eu fico, né, meio ressabiado com essa história aí de que... aliás, muito alardeada essa história de que o fim do foro privilegiado significaria o fim da impunidade. Vou lembrar o caso aqui, que o Zé, todo mundo, o Tonholi, o Caio, devem se lembrar muito bem do ex-governador de Minas Gerais, o Eduardo Azeredo. Ele renunciou ao mandato de deputado em 2014 para adiar a sentença contra ele no bojo do chamado mensalão mineiro. Vocês se lembram disso? Foi uma estratégia, na verdade, que ele lançou mão para que o caso saísse das mãos do STF e fosse para a primeira instância. E daí vem aquela história, por isso aí que eu fico ressabiado. O sujeito tem poder, tem grana, vai protelando, vai partindo de uma instância para outra, né? Vai seguindo até chegar de novo no STF, né? Como é que é essa história? Aí a prisão em segunda instância fica comprometida ou não? Tem que valer as duas coisas, tem que andar juntas, porque em separado vai dar na mesma, vai continuar na mesma, não vai? Vamos colocar o quadro geral aqui. Nós temos esse ano, se não forem eleitos, esse ano nós temos 53 políticos que vão perder o foro privilegiado. 3 governadores, o presidente Temer, 12 senadores e 37 deputados federais. O que a gente não pode achar é que o poder judiciário é simétrico. Ele é assimétrico, ainda bem, porque não existe uma justiça, existe cabeça de juiz. E cabeça de juiz, diz o advogado no primeiro ano, é igual bumbum de bebê. Você não sabe a que hora e para que lado sai a coisa. Ainda bem que é assim, porque é o que se fala a hermenêutica do direito. Cada cabeça é uma sentença, cada juiz interpreta de um jeito. Eu quero lembrar que aquele vice-almirante Othon, que deu um tombo ali na questão do submarino nuclear e na Angra 3, ele conseguiu fugir da 16ª fase da Operação Lava Jato, caiu na mão do Marcelo Bretas e tomou 43 anos na cabeça. Nunca o Moro iria dar 43 anos na cabeça dele. Então essa história de sair de Curitiba, de perder o foro, de ganhar o foro, vai depender, ainda bem, da cabeça do juiz. E seja com foro, seja sem foro, talvez o caso mais iluminativo sobre isso seja, Zé Maria, não sei se você concorda comigo, o do ex-senador Luiz Estevão, que deu golpe com o juiz Lalau de 169 milhões aqui no Fórum Trabalhista de São Paulo. O Luiz Estevão, que está preso aí desde 2015, em 17 anos, ele entrou com 36 recursos. Recursos quando tinha foro e recursos quando não tinha foro. Então, a gente tem que dar graças a Deus para o fato, essa é a minha tese, de a justiça ser assimétrica e não dar nenhuma garantia graças à hermenêutica, a capacidade de quaisquer juízes fazerem a interpretação que querem fazer do Código do Processo Penal ou da Constituição. Ainda bem. O que eu estou querendo dizer? Que o fato do cara ter foro ou não ter foro não quer dizer... É um niilismo de resultados, não vai dar em nada. Niilismo de resultados. Mas quem gosta de dizer que a justiça é simétrica são advogados que cobram milhões, esses caras, para dizer, se você for para tal vara, você
vai se dar melhor. E não é assim, ainda bem. Algum prognóstico para essa questão aí, né, da votação, quer dizer, da retomada desse assunto pelo STF, Trindade? Dá para pensar para onde vai isso? Para onde vai essa discussão? Olha, Edgar, a tendência é o seguinte, o Supremo deve restringir mesmo o foro, né? Imagine que hoje são 135 mil, essas contas foram feitas, 135 mil cargos que têm um tipo de foro privilegiado. Isso não é um privilégio aqui de deputados e senadores que têm o Supremo e ministros. Os vereadores têm, os juízes têm, os procuradores, os promotores, enfim, todos têm, né? Então, assim, o Supremo vai decidir que foro privilegiado, né, só para os crimes relativos ao cargo e durante o cargo. Então, eu lhe falei desta história da hermenêutica, né, que é a interpretação da lei pelos juízes. Tem esse nome exatamente por conta do Deus que falava com Deus, o Deus Hermes, né? Ele falava com Deus e voltava dessa fala com Deus e não identificava nada, era aquele Deus que tinha asinha no pé, e ele ficava muito em esquinas na Roma, lá em Roma, e não mostrava para onde ia nada. Então, você tem que interpretar, daí o nome hermenêutica, né? O que o Deus falou com Hermes, o Deus Hermes que falava com os deuses, né? Então, o que acontece? Vai ser sempre assim. Você imagina, por exemplo, que quem tem foro privilegiado aqui é julgado diretamente no Supremo. Se ele for condenado, não tem para quem recorrer. Aí não tem nem aquela história de segunda instância, vai preso direto, e os ministros costumam dizer aqui que depois do Supremo só Deus. Então, é o que o Tonholi diz mesmo. É difícil de prever quem será beneficiado ou não. No caso do ex-governador de Minas, ex-presidente do PSDB, ele jogou ali com a estratégia, renunciou, voltou para a Justiça Comum, alguns já fizeram isso e foram eleitos de novo. Aí o assunto voltou para o Supremo, até voltar e tal, a coisa atrasa. O Luiz Estevão, que o Tonholi falou, ele foi preso há 3 horas de prescrever a pena, apenas há 3 horas, quase que ele prescreve, ou seja, não seria julgado, a condenação não seria aceita. Olha, Trindade, muito, muito legal sempre te ouvir, seus comentários precisos, mas eu gosto mesmo das anedotas, dos causos e do que você lança a mão aí através da história para fazer a gente entender tudo isso. Obrigado, viu, Trindade? Pois é, e siga o Deus Hermes, ele não tem direção. Obrigado. Valeu, a Trindade falando com a gente aí. Vamos seguir agora sim, vamos dar uma desanuviada? Agora vamos falar de coisas mais leves, afinal de contas, ele está no ar. Ele está por aí, pairando sobre nossos coraçõezinhos. Olha lá. Ó. Paulinha, com todo respeito ao meu amigo Arthur. Lá vem. Seu maridão. Lá vem. Vai me botar mal aqui no 1º de maio. Vai. Você tem um crush? Vou falar meu girl crush. Que é como eu não gosto de meninas, né? Optei por gostar de garotos, então eu posso falar o girl crush sem comprometer meu casamento, que é Maiana Neiva, essa atriz maravilhosa que já veio nesse programa. Bem. Vamos lá, vamos deixar. É a minha crush, sou apaixonada por ela. O Pato é meu crush futebolístico, porque eu precisava gostar de alguma coisa de futebol e escolhi o Pato. Já que você engaveta por áreas as suas preferências e os seus crushes... eu gosto de segmentar isso daí. Na política, por exemplo, você tem um crush? Não tenho. Está já pensou nisso ou não? Eu tento, mas acho muito difícil me apaixonar por alguém ideologicamente ou fisicamente. Esse pigarro, presidente. Esse pigarro não te lembra nada? Fiquei decepcionado. Ai. Não, mas eu quero Marcela, talvez, presidente, mas o senhor jamais. Um ex-presidente, o Lula, por exemplo. Não, pra mim não se encaixa na qualificação de crush, não sei. Então conta aí pra gente quem é o crush da filósofa Márcia Tiburi. É ele. É o Lulão? Lula lá. Crush da Márcia Tiburi. E de acordo com ela, explica essa crush história do Brasil, meu querido. Explica essa história. Todo mundo é apaixonado por Lula, as mulheres querem casar com o Lula. Vamos ouvir a linha de pensamento da Márcia, tem um vídeo que ela, falou, ela estava no acampamento do PT em Curitiba, e aí ela discorreu sobre aqueles que são contra o Lula e disse que talvez eles tenham problemas sexuais. Acompanhe essa linha de raciocínio, Edgar. Vamos lá, solta aí, Bruno. Solta, Bruno. Eu acho que no comportamento fascista
machista, na personalidade autoritária, existe existe um problema sexual mesmo, sabe? Existe um problema sexual no sentido de que a preocupação com a sexualidade dos outros, a homofobia, a transfobia, a misoginia, a marcação preconceituosa em cima da sexualidade dos outros demonstra uma projeção agressiva e que está intimamente conectada também com uma identificação com um líder autoritário que, em geral, é uma figura fria. É incrível analisar a iconografia desse momento. Você vai, Lula é um homem que todo mundo brinca que ele é crush de todo mundo, né? É um homem, assim, afetuoso, amoroso. As mulheres adoram o Lula, acham ele, assim, o máximo. Infelizmente, ele ficou viúvo, de um jeito absolutamente também triste. Mas as pessoas são apaixonadas por ele, fica todo mundo querendo casar com o Lula, né? E aí, você vai olhar os seus algozes. São os caras frios, secos, sem tesão. E sem tesão não há solução. Bom, e aí vai longe, Edgar. Os caras esquisitos. O negócio vai, os caras muito vai também para um lado aí da burguesia, que tem muita inveja do pessoal que recebe o Bolsa Família, porque o pessoal que recebe o Bolsa Família já tem o amor, já tem o sexo, e aí vai ter grana para comer, para fazer seu churrasco, isso provoca o ódio da burguesia fria. Vai indo, entendeu? Só assistir esse vídeo para você acompanhar essa grande teoria. Eu não sabia que todo mundo tinha o Lula como crush. É uma livre associação ao extremo, né? Extreme, né? Uma livre associação de coisas. Eu tava tentando acompanhar também o raciocínio ali. Até aquela parte de líder autoritário, eu tava até acompanhando. Depois, aí já se perdeu. A mulherada querendo casar com o Lula, eu nunca tava sabendo disso. Mas o Caio, acho... E aí, Caio? Você entendeu, Caio? Nem comentar, né? Essa senhora, ela tem uma capacidade muito grande de falar muita besteira. Bom, acho que quem tem problema sexual é essa dita cuja mesmo, pela cara que a gente pode ver aqui no vídeo. Não dá pra levar essa mulher a sério. Essa Márcia Tiburi, Mas ela é autora de vários livros, é uma filósofa. Ela até tem um currículo que você olha assim, você fala, pô, é uma pessoa que poderia ser interessante. Ela tem ali o alvará assinadinho pra ser, caso queira. Mas ela não usa. Bom, me acompanha aqui e a gente vai ver quem que tá mais com a razão. Essa pessoa em questão, ela, alguns meses atrás, estava dando entrevista numa Rádio Guaíba, e aí tava lá falando tal, sobre o julgamento do STF, e aí ela comentando com o apresentador, um sujeito muito simpático, um jornalista muito simpático, daqui a pouco entra o Kim Kataguiri, do MBL, foi lá dar um beijo nela, ela beijou, ela parou, ele entrou assim, o Kim Kataguiri... Viu quem era? Bateu nas costas dela, opa, tudo bem e tal. E aí ela parou, ficou meio pasma, ela até deu um beijinho, porque ela não se ligou quem era. Aí o Kim Kataguiri cumprimentou o apresentador, foi pro outro lado da mesa, ela assim, é ele mesmo, levantou, ai não, com esse cara eu me recuso a falar, fascista. Pessoa perigosa. A esquerda adora essa palavra, quem não pensa que nem esquerdinha é fascista. Aí, entre outras groselhas que ela já falou, que o Lula é o crush do Brasil... E dessa aí teve aquele detalhe, né, Caio? Porque o livro, um dos livros mais vendidos da Márcia, chama Como Conversar com um Fascista. Como Conversar com um Fascista. Olha lá. E ali ela meio que... Não seguiu a própria receita. Não sei. Pois eu não consigo entender. Aí você fala, não, mas Caio, até agora você não justificou uma groselha grande, caso você não tenha achado isso uma bela, uma groselhada dessa mulher, ela, em um programa de TV, tentou justificar o quê? O assalto. O roubo, ela defende bandido. Ai, Caio, mas você tá pegando pesado, você tá distorcendo o que ela fala. Então ouve aí, nas palavras dela, na boca dela, o que ela defende. Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor, eu sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Ou seja, é mais uma daquelas esquerdinhas feministas que brigam pra mulher hoje poder deixar o sovaco cabeludo. É isso. Então, olha, e aí? O currículo dessa mulher não é melhor que o meu. Então eu vou desconstruir o pensamento dela. Vocês vão entender por que ela fala isso. Havia um pensador chamado William Reich.
que, entre outros livros, A Função do Orgasmo, A Personalidade Autoritária do Nosso Tempo, que foi moda nos anos 60, que acabou sendo preso pelo FBI, né? Porque ele falava que as pessoas que eram reprimidas sexualmente eram ditadores, eram frios e calculistas, tanto que se desenvolveu a questão de falar máscara haitiana, um cara frio. Tudo que ela falou, acusando que não é petista, vem da obra do William Reich. Ela aprendeu isso na faculdade e aprendeu fora de época, porque isso é uma coisa dos anos 60. Quem leu muito William Reich foi outro filósofo, Herbert Marcuse. Agora eu vou desconstruir a segunda fase do pensamento dela, porque você acha que você leu muito, minha filha, então eu vou desconstruir a sua segunda parte do pensamento, que é o seguinte: quando você justifica o roubo, o Herbert Marcuse, que por sua vez leu muito William Reich e foi o herói das barricadas de Paris em 68, lá quando o Fernando Henrique era comunista e estudava na Sorbonne, o Herbert Marcuse falava o seguinte: nós temos classes sociais que vão avançando ao longo da história. Nós tivemos os reis que foram decapitados pela burguesia na Revolução Francesa. Depois a burguesia tomou conta do poder, depois o proletariado foi tomando conta do poder, mas o proletariado, dizia o Marcuse, também se aburguesou. Então o que sobra para fazer essa histórica revolução de classes? Sobram os bandidos. Então, quando o Marcuse morre, a última obra dele fala que o bandido é a nova classe revolucionária. Por isso que essa infeliz está defendendo o bandido, porque ela leu o Marcuse, que é um cara do começo dos anos 70. Isso é uma coisa típica de universidades que estão 40 anos atrasadas com o que há de mais moderno no pensamento filosófico, absolutamente fora de moda e filosoficamente cafona, vermicular. Olha aí, depois dessa, nada mais a declarar, hein? Só se o sociólogo carioca tivesse algum comentário, mas sei lá, também se ele quiser ficar entregue, professor... Sucinto. Edgar, Paula, a questão é descascar as castanhas. Mas segundo a Márcia, o Lula é o Marcos Pasquim da política, né? Brincadeira. Vamos juntos fazer a diferença. Partiu pra cima. Bom, o que eu quero pro Brasil em 2018? Quero que o Brasil, deslanche, que as pessoas possam trabalhar, cuidar da família dela direitinho, sem medo da criminalidade. E que os bandidões, os caras poderosos, cana neles, tá bom? Maurício Manieri, partiu pra cima. Valeu. 2018, um ano para transformar. Vem ser Jovem Pan, partiu pra cima. Jovem Pan, Morning Show. Vamos lá, chegou a hora da nossa homenagem aqui, né? Da nossa entrevista homenagem, já que eu posso dizer assim. Há exatos 24 anos, no fatídico 1º de maio de 1994, morria um compatriota que revigorava, domingo após domingo, nosso orgulho de ser brasileiro. Isso não é papo de ufanista, não. Até gente que considera o patriotismo o último refúgio dos canalhas era tomado por grande emoção quando Ayrton Senna erguia a bandeira nacional para anunciar mais uma vitória na Fórmula 1. De lá para cá, a modalidade do automobilismo nunca mais encontrou no Brasil um ídolo capaz de arregimentar multidões e despertar tantas sensações, né? Porque o piloto era tão amado e idolatrado não só no país, como em boa parte do mundo, hein? É com essa pergunta que eu abro a conversa aqui com o nosso convidado de hoje, o jornalista fotógrafo Alex Ruffo, apresentador do Máquinas na Pan, aqui da Rádio Jovem Pan, obviamente, e um profundo conhecedor da história da Fórmula 1. Alex, muito bom dia, prazer em te receber aqui no programa. A pergunta tá feita, é só você mandar bala aí. Bom dia, Edgar. Antes quero agradecer aqui a turma, porque a gente está homenageando o Ayrton
mas eu me sinto também privilegiado de estar aqui no Morning Show, que eu assisto desde pequenininho, viu, Caio? Eu acompanho. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado. Deixa eu te falar. O cara é um cara querido não só aqui no Brasil, né? Só retomando a pergunta. No mundo inteiro. Mas no mundo inteiro. E principalmente no Japão, onde tem o maior fã-clube dele no Japão, mas isso tem um motivo, Edgar. O Ayrton, ele se posicionava como gente como a gente. O lado humano dele sobressaía muito, além do piloto. O maior exemplo que a gente tem é aquela corrida, que foi a primeira vitória dele, que ele falava isso para todo mundo, Paulinha, que ele queria vencer no Brasil, ele já era bicampeão mundial, mas queria vencer no Brasil, para estar do lado do povo brasileiro, comemorando junto com ele. E ele venceu a corrida de uma maneira heróica, ou seja, só com uma marcha no carro dele, o Patrese vindo para cima, e ele teve um espasmo muscular. Ele teve que ser carregado até o pódio e mal conseguia levantar o troféu. O que acontece? Ele mostrou para o povo a fragilidade. Qualquer outro piloto teria ido já lá para os boxes, teria segurado o melhor momento, tal, para não mostrar essa fragilidade. Então o Ayrton, ele abria umas coisas para a gente que colocava ele como igual. Então você queria torcer pelo igual, o cara que fosse como você. Alex, engraçado você comentar isso. Eu fiz um programa aqui na Jovem Pan que chamava Confronto. E eu mexia muito nos arquivos da Jovem Pan, então já ouvi inúmeras narrações de vitórias do Ayrton, também de provas que ele teve que deixar, entrevistas com o Ayrton Senna, e eu tinha separado um trecho pra gente ouvir hoje, e é exatamente a entrevista que ele deu pro Vanderlei Nogueira, quando ele venceu em Interlagos, que era um desejo muito grande dele. Vamos ouvir aqui o Ayrton Senna falando com a Jovem Pan, com o Vanderlei Nogueira, sobre essa vitória que foi daquelas brigadas, bem a lá Ayrton Senna. Sim. Vamos ouvir. Primeiro porque eu corro para vencer. E eu já venci, graças a Deus, muitas corridas, eu obtive muito sucesso. E o Grande Prêmio do Brasil era um dos poucos Grandes Prêmios que eu não tinha vencido até hoje. Estive perto de concretizar isso em muitos outros anos, mas por razões diferentes nunca chegado à bandeirada final em primeiro. Eu sabia que um dia teria que chegar. Era uma questão de eu continuar acreditando e me manter fiel ao máximo à minha cabeça, ao meu coração, aos meus princípios e à experiência que eu vim adquirindo todos esses anos. E esperar, ter a paciência e perseverança que um dia chegar. E é muito bom você poder acreditar, ter fé e ser correspondido. O Ayrton chorava. Que é difícil você ver isso no super-herói. Ele chorava. Até um grande exemplo que tem, em 88, quando ele foi campeão mundial pela primeira vez, o Nilson César, nosso colega aqui da rádio, e que cobria muito automobilismo junto comigo, ele demorou um pouco para sair da cabine de rádio quando o Ayrton foi campeão, porque teve que fazer um especial. E já tinha terminado a coletiva de imprensa. Quando o Nilson chegou lá embaixo, teve que ir atrás do Ayrton. O Ayrton deu uma exclusiva para ele, que mal conseguiu terminar, porque entre uma pergunta e outra vinha um choro do Ayrton enquanto o Nilson entrevistava ele. Coisa que ele segurou na coletiva, a hora que chegou no mano a mano com um cara que ele tinha o dia a dia, um brasileiro, ele não se conteve. E o Nilson até perguntou, quer marcar isso outro dia? Ele falou, não, vamos lá que eu consigo. E fez a entrevista chorando. E a impressão é que essa humanização da imagem, né, do Ayrton Senna era uma coisa natural dele, era verdadeiro. Né? Realmente você encontrava ali, né, naquela atitude dele, naquela reação emotiva dele, a legitimidade. Mas vamos lá, Alex, por que o Brasil não conseguiu, depois do Ayrton, produzir um novo piloto que pudesse trazer pra gente vitórias, pudesse unir o país em torno... Porque eu me lembro, às vezes a corrida era de madrugada, o Brasil inteiro acordava para ver a corrida do Ayrton Senna, porque sabia que dali, muito provavelmente, viria mais uma vitória. A primeira resposta que eu tenho para te dar, Edgar, é dinheiro. Antigamente se privilegiava muito o grande herói na pista, ou seja, as empresas tinham dinheiro para contratar esse cara se ele mostrava talento. Sim. Então isso aconteceu com o Emerson, que não precisou de muito dinheiro para ir lá fora correr, para correr na Inglaterra antes de ser campeão mundial em 72. O Nelson mesmo, o Nelson chegou a ser mecânico da Brabham, trabalhando para o Carlos Reutemann, e depois foi tricampeão mundial com o próprio esforço. Hoje, a máquina é muito forte, a Fórmula 1 ela chegou numa dimensão estratosférica e não tem mais espaço só para o bom piloto. Ou esse cara chega com muito dinheiro, ou ele tem que ser um gênio.
E gênios a gente não tem. Então, como não tem agora, as pessoas perguntam para mim, tá, e quem é o próximo? A gente tem aí Sete Câmara andando bem, Pietro Fittipaldi andando bem, mas você não tem um gênio, como foi lá atrás com o Ayrton, quando ele andou com a Toleman pela primeira vez em Mônaco, que foi aí que o mundo viu o Ayrton, porque ele já tinha vencido tudo na Inglaterra. Tanto que a pista de Silverstone já era apelidada de Silverstone, de tanto que ele ganhava lá. Mas quando foi para a Fórmula 1, que ele deu o cartão de visita dele, foi naquela corrida de 84 em Mônaco, com uma Toleman que não existia e que ele só não venceu aquela corrida porque o belga Jack Ickx, que era o diretor de prova, encerrou antes a pedido do Jean-Marie Balestre para ter ali o francês vencendo em Mônaco, que era o Alain Prost. Alex, ao mesmo tempo, né, que o Senna era um cara muito carismático e despertava essa idolatria e essa identificação dos brasileiros, ele também era um cara de uma personalidade muito difícil, muitas vezes reservado, um cara que apontava... Perfeccionista. Apontava questionamentos. Até tem uma entrevista do Felipe Massa também, que quando o Massa era criança, o Senna não quis dar um autógrafo para ele, porque ele tinha os momentos, né, que ele queria estar com o público, mas tinha um momento que ele estava muito concentrado, muito focado. Você no papel de imprensa, vendo ali todo esse ambiente de Fórmula 1, era difícil de lidar com o Senna como imprensa e os que estavam ali trabalhando com ele? Não, o Senna era muito generoso com a imprensa, só que a gente tinha que entender o momento dele. O Senna era obcecado pela vitória. Então ele chegava cedo na pista, saía tarde na pista, ele se enfiava na equipe para falar com 3 caras, principalmente na época áurea dele, 88, 90 e tal, que era o Osamu Goto, que era o chefe da engenharia do japonês, o motor Honda, o Joe Ramirez, que era o chefe dos mecânicos do mexicano, e com o Ron Dennis. E ele ficava lá, assim, totalmente focado no carro. Até a gente brincava, o Ayrton é casado com o carro. Então essa obsessão dele, às vezes, deixava ele muito bravo quando alguém interrompia esse momento dele. Então o que ele fazia com a gente? A Beatriz Assunção, que era assessora dele de imprensa na época, estabelecia um horário para a imprensa falar com ele. Então aqueles momentos onde ele era mais rude ou parecia agressivo, é quando desrespeitavam o horário dele. Então colocava, depois de todo o treino, 15 horas ele falava com a imprensa. Estava lá 15 horas, chegava antes de qualquer um. Era extremamente profissional. Você precisava dele fora da pista, era dar um toque para ele. A única coisa que ele não gostava, Edgar e Vini, era que encostasse nele. Não podia encostar. Isso era uma esquisitice que a gente não entendia. Imagina hoje, na época de selfie, era um toque, que o cara vem, abraça para fazer. Nossa, não, ia ser... ele não gostava. Ele ficava realmente muito irritado se encostasse nele. Algum motivo, alguma suspeita do porquê disso? Acho que na pista ele também não gostava que encostasse nele. Boa, Tonholi. Aí ele levava isso pra vida. Ele considerava um totó, né? Por isso que ele ganhava tanto. Nessa vitória, voltando pro começo do nosso assunto, que foi a vitória em Interlagos, foi 91? Foi 91, foi a primeira dele. Que foi no ano que ele ganhou o tricampeonato. Isso. A gente falou que ele ganhou com uma marcha só, mas além disso, ele ganhou com a 6ª marcha, né? Com a 6ª marcha. Pra você que dirige carro, mas não é tão ligado em carro, experimenta parar no semáforo vermelho. Quando o semáforo abrir, você sair com a 6ª marcha. Não retoma, não tem retomada, não tem força, é uma marcha muito pesada. O que a gente falava na época, assim, se não fosse em Interlagos, ele não teria vencido. O Ayrton tinha uma experiência muito grande em Interlagos, então ele sabia onde dava para ele poupar mais a caixa de câmbio, até estourar e chegar só na 6ª marcha, onde dava para usar o banguelão, que ele podia ter uma retomada melhor, levando a rotação num ponto um pouquinho mais alto para conseguir segurar uma 6ª marcha. Mas o que acontece? Hoje, a tecnologia do carro, ela faz o volante ficar muito leve, é muito suave, e você não tem mais o câmbio. Você não tem mais nada, é tudo eletrônico. Naquela época, não. Era tudo na mão dele. Então, esse espasmo que ele teve muscular nos ombros, nos 2 ombros, por isso que ele não conseguia levantar o troféu, é porque ele foi ao limite físico dele. E o cara era muito bem preparado. Então, assim, tudo ali se alinhou. Mas, acima de tudo, o que ele fala, que conseguiu levar esse carro até o final, foi exatamente a vibração do público em Interlagos. Olha aí. Esse carro que... Não, eu não fiz minha pergunta ainda, deixa eu só concluir. Você não fez? Não. Ele só deu ele quis dar uma de Reginaldo Leme, agora vai fazer a pergunta. Não, é porque eu tô num assunto que eu gosto, pô, deixa eu falar. Esse carro aqui que tá no monitor, que foi o que fez o Ayrton Senna ganhar os 3 campeonatos e tal, a Lotus
projetou ele na Fórmula 1, mas o que ele ganhou projeção mesmo foi esse carro que era da McLaren, que era o MP4. Isso. E depois na Williams ele não teve muito sucesso, não se encontrou e acabou acontecendo o que aconteceu. O entrevistado é ele, você sabe. Né? Vai, Reginaldo. Deixa eu só falar, só terminar. Esses dias o Hamilton dirigiu esse carro, porque o Hamilton é um grande fã, acho que você vai falar disso daqui a pouco, e o Hamilton falou, não tem nada a ver com o carro que eu dirijo hoje em dia. Justamente indo no norte que você disse que era carro de piloto mesmo, não era eletrônico que era e tal. E tem um vídeo do dia, voltando a essa vitória de Interlagos, quando ele sai do carro, que ele teve os espasmos, acredito eu que pela tensão e tal, pelo nervosismo você esforço deve físico força, mesmo. Né, o esforço físico sim. E acho que a contração de tensão, sim. né? Eu vi no vídeo feito no dia, as pessoas tentando encostar nele e ele dava uns berros. Don't touch me, don't touch me. Eu achava que era porque ele tava com dor, então era dele. Era os dois, porque ele mesmo, na plena forma física, você não podia encostar nele também. Agora, você levantou um ponto muito interessante. Ele na Lotus, ele teve com o Peter Warr, que era o mega top master de projeto, depois na McLaren com o Adrian Newey, e aí as pessoas falavam, pô, esse cara só sabe andar em carro bom? Não é isso. Ele quando brigou muito para ir para Williams, também fala isso. Exatamente. E quando ele brigou muito para ir para Williams para estar com o Patrick Head, é que ele sabia que o potencial dele só podia ser entregue no melhor carro. O Alan Prost dizia o seguinte, que o Ayrton tinha 2 segundos na mão. Então que o carro estava nesse nível e que ele tinha 2 segundos na mão. O que ele queria? Por que ele queria o carro melhor? Um carro que andasse tanto quanto ele. Porque os carros andavam menos. Aí o esforço dele sobrenatural para conseguir tirar do carro era muito maior do que se ele tivesse um carro à altura dele. Então, isso não era nem o snobismo dele, ele queria o melhor porque ele sabia que ele era o melhor. Vai, Tonholi. Alex, cometeu uma inconfidência. Obviamente, depois que o Ayrton morreu, o então chefe da Interpol América Latina, o Romeu Tuma Jr., foi convidado pela família para ir acompanhar o inquérito italiano da morte. Ele voltou, e eu trabalhava na Folha de São Paulo na época, e falou, olha, pode dar o inquérito em primeira mão. Só tem um acordo feito com a família. Você pode ver as fotos do acidente, eu vi, mas você nunca pode falar nada sobre as fotos nem reproduzir. Então, essa é a história. Agora vem a pergunta. A versão que você tem, a última do acidente, te convence? Para você é uma história esgotada? A gente já escutou muito lado empírico, até de um sniper, não sei se já ouviram isso, um atirador, um franco atirador na pista, porque como o Ayrton estava vencendo tudo, estava todo mundo perdendo muito dinheiro. Então até muita teoria da chegou conspiração. Até esse absurdo, mas para mim o que mais vale, e dá para ver no vídeo, o Ayrton ele perde um pouco a traseira antes de chegar na Tamburello, porque a Tamburello, na verdade, ela não é uma curva, ela é uma reta com uma inclinação, ou seja, é uma reta aquilo. Ele nunca teria nenhuma barbeiragem dele. O Nelson comentou uma coisa que essa é a versão que eu fico. Quebrou a suspensão traseira, levantou o bico, perdeu o downforce, perdeu toda a tração. Por isso que as pessoas falam, pô, mas a gente viu que ele troca a marcha, mas não adianta trocar marcha nenhuma se o carro está flutuando na frente. Então ele virou passageiro do carro e foi pro muro. O acidente do Ayrton, ele não é tão forte como o do Ratzenberger, que morreu, e nem do Rubinho, que voou na sexta-feira, que foi muito mais feio. No mesmo fim de semana. No mesmo fim de semana. O que matou o Ayrton não foi a pancada e nem a desaceleração. Não, foi a barra. Foi a barra de suspensão que entrou como uma flecha no único lugar que poderia matá-lo, que foi através da viseira. Porque se fosse no capacete não tinha acontecido nada. Então ela atravessou a viseira e matou o cara na hora. Por que não deram que o cara morreu na hora, que foi no helicóptero, que ressuscitaram, fizeram lá tudo que tinha que fazer? Porque segundo a polícia italiana, isso é lei na Itália, como é lei na maior parte dos países, morte na pista cancela a prova e parte para a investigação. Então existe até, Edgar, um certo acordo entre os pilotos, entre as famílias dos pilotos, que mesmo que aconteça qualquer coisa, ninguém vai reclamar, a corrida vai seguir e esse cara vai morrer no helicóptero no hospital. O Ayrton, ele estava morto na pista. Claro,
fizeram ali ressuscitar, é só se ligar até num sapo, você coloca um circuito elétrico, começa a bater o coração de novo, começa a funcionar e tal. Ele foi no helicóptero, chegou no hospital, deram a causa mortes dele e a pista e a corrida pôde acontecer, não teve problema nenhum. Ô Alex, a gente tem algumas fotos suas aqui, eu gostaria de ir colocando, você vai explicando, né, claro, contextualizando as fotos pra gente, o Bruno vai soltando e a gente vai vendo as fotos e você vai contextualizando e falando a respeito delas. Vai lá, Bruno. Essa aí, ela na verdade não é uma foto minha, ela é uma... Bruno, começamos bem, hein, meu? Vamos começar com uma foto. E que eu preferia deixar essa pro final. Então vai, essa é uma gravura. Passar, depois a gente volta. Tudo combinado, você vê, né? A história dessa é bem legal. Isso aí foi em 91, em Silverstone. A gente tinha muito mais acesso aos boxes do que qualquer fotógrafo pode ter hoje. Então a gente entrava, bastava ter o que eles chamam de hard card. O que é hard card? É aquela credencial que é dada pro ano inteiro, que é a tua fotinho, o veículo e tal, e que não é avulsa, não é prova a prova. Então o cara sabe que você acompanha todas as provas e você tem o acesso ao box, aos pits, a falar com o piloto. Nessa época, eu entrei no box do Ayrton porque eu ficava muito impressionado e eu queria ver como que era essa história dele deixar para os últimos 2 minutos, 3 minutos, entrar na pista. E tinha todo esse lado dele da espiritualidade já, que ele já falava que ele entregava muita das corridas dele para Deus. Essa de Interlagos, né? Inclusive. Exatamente. Quando ele fazia assim, muita gente falava que era chuva, não era, que ele estava agradecendo a Deus. Alex, só para descrever a foto, para quem está só ouvindo a gente, o Ayrton tá olhando para cima, né, com a viseira aberta do capacete, as mãos juntas, como quem ora. Exatamente, como quem está orando. E por que ele está olhando para cima, Edgar? Na verdade, naquela época, eles não tinham o tablet para colocar aqui com os tempos. Esse monitor, ele ficava em cima do box, então ele tinha que apoiar os dedos no capacete, porque senão ele olhava a parte de cima do capacete. Então ele tinha que levantar o capacete e para a visão dele ficar superior, ele conseguir ver os tempos. Então parecia uma posição que ele estivesse orando. E não tava. Mas na verdade estava vendo os tempos. Estava vendo os tempos. Estava trabalhando, você foi enganado. Só que eu fiz a foto já com segundas intenções, aproveitando, contextualizando a espiritualidade. Certo. Eu estava ali quieto no meu canto fotografando, quando ele levanta a mão, um pouco antes de levantar a mão para ligar o motor, que é o toque que o piloto dá para ele sair do box, os mecânicos começaram a tirar. 2 fotógrafos tinham de um lado e o cara veio me arrancar pelo jaleco de fotógrafo para eu sair dali. O Ayrton, sem tirar o olho do monitor, ele estendeu a mão direita como se impedisse para eu ficar ali. Que eu ficasse ali. Aí eu fiquei naquela posição quietinho, nem respirava mais. Fiquei naquela posição, ganhei moral junto à equipe. Aí ficou bonito na cena. Exatamente. Então, essa é a história. E essa daí? Então, essa... Essa também, é o olhinho do Ayrton dentro do capacetão ali. Mas no vazio. A história dessa foto é o olhar no vazio. Eu tinha jantado com o Ayrton, por acaso, na noite anterior, em Hockenheim. Ele parece com os olhos meio marejados, né? Ele tinha um olhar muito triste, Edgar. Ele tinha um olhar muito triste. E eu estava em Hockenheim, aliás, eu estava na pista, o seu Milton, que é o pai dele, me perguntou aonde que ele poderia ir jantar com a dona Neide, que era a mãe do Ayrton, num lugar tranquilo em Heidelberg, que fica do lado de Hockenheim, do lado da pista. Eu indiquei uma cantina muito boa, chamada Damário, mas muito escondida também. Ela fica... Você tem que pegar uma escada rolante do lado do McDonald's, e é uma cantina maravilhosa, onde não ia turista e eles podiam estar tranquilos. Só que eu não sabia que o Ayrton ia. O seu xará estava comigo, Edgar Melo Filho, à minha frente. Da Bandeirantes. Isso, comendo numa mesinha que só cabíamos nós dois e meio prato de cada um em cima da mesa. Entrou o seu Milton, entrou a dona Neide, entrou a viúva do Armando Botelho, que era o empresário dele. Eu achei que era mesa só para os 3, aí eu sinto um tapa na parte traseira da minha cabeça, né? Aquele pedala Robinho. Você levou um? Me deu um tapa e foi para lá, foi sentar. O Edgar ainda falou, pô, o cara é mal educado. Eu falei, não, para mim isso foi melhor do que me cumprimentar. Pô, o cara não gostava que tocava nele, mas dava um peteleco. Mostra intimidade. Foi para lá, voltou 5 minutos depois com o prato na mão, cheio de massa. Pôs na nossa mesa, vou sair daquela mesa lá, porque lá só tem velhaco. Só estão falando de pescaria, eu quero falar aqui de corrida. Cara, que então você vê, animal. O cara comia até corrida. Respirava corrida quando estava fora da pista. Fala, Paulinha. Depois da morte do Ayrton, ele, enfim, na época namorava a Adriane Galisteu, e houve bastante polêmica em relação a isso, né? Porque, ao que pareceu, a família meio que adotou a Xuxa ali como
uma pessoa que estava sofrendo por aquela situação e deu as costas para Adriane. Enfim, isso já foi largamente discutido. Eu queria que você contasse um pouco de como era o Ayrton com a Adriane, qual era essa impressão que vocês tinham. Vou pedir pro Alex responder rapidinho, que a gente retoma daqui a pouquinho depois do nosso break. Alex, por favor. Vamos lá. Paulinha, ele se tornou uma outra pessoa depois da Adriane. Isso se você perguntar para qualquer dos jornalistas, inclusive para o Nilson César que está aqui, e mais 12 que acompanharam, não existiam 12 caras acompanhando o Emerson, nem acompanhando o Piquet, mas existiam 12 jornalistas acompanhando o Ayrton por esse lado de carisma dele e que ele trazia todo mundo próximos dele por esse lado ufanista brasileiro que o valha. Mas, de qualquer maneira, ele era muito reservado, sempre muito introspectivo, ele dava aquele tempinho pra gente e se isolava. A Adriane trazia ele do isolamento para estar com a gente no convívio pessoal do dia a dia de corrida. Então ele passou a ser uma pessoa muito mais afável, uma pessoa muito mais carismática, de dar risada. Ele estava mais feliz com a Adriane Galisteu. Ele realmente, a gente percebia isso, era um outro cara. Ele brincava muito mais na pista, porque fora ele zoava mesmo, mas na pista ele era muito mais divertido e muito mais bem-humorado na fase da Adriane Galisteu. Olha aqui, a gente já retoma o papo com o jornalista e repórter fotográfico Alex Ruffo, falando dos 24 anos sem Ayrton Senna com a gente, revivendo algumas histórias aqui no Morning Show. Não saia daí, a gente volta rápido. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Ih, olha aí, vem bomba aí, hein? Parem as máquinas agora, vamos dar uma relaxada com os motores, todos em ponto morto, porque o Vini tem uma notícia em primeira mão aí, Vini. Tem celebridade grávida, é isso? Celebridade grávida, Edgar, uma apresentadora. Olha aí, hein? Da Record. Peraí. Já foi BBB. É verdade. É japonesa. Sabrina tá grávida? Sabrina Sato. Paulinha é amiga. Sabrina Falei Sato com ela pelo WhatsApp. Pois é, mas não é a primeira mão não, até porque o Léo Dias ontem deu a notícia no SBT, não foi focalizando. Até disse que estava já de 7 semanas e descobriu já há algum tempo, mas ela pediu para que ele reservasse, até por estar numa situação de risco. Ela também está hospitalizada por causa de um probleminha no joelho, mas está tudo certo e agora está confirmado aí, ela divulgou nas redes sociais que está grávida do seu primeiro filho aos 37 anos, né, no relacionamento aí com o Duda Nagli, com quem ela já está nesse relacionamento aí há 2 anos, né? Que belezinha, e aí hein? eles divulgaram nesse vídeo que a gente vai ver agora, Edgar. Vamos ver. Eu sempre sonhei com esse momento. A primeira pessoa que eu contei foi o Duda. É verdade. Você vai ser pai! Junto com a gravidez, você viu uma força, muda tudo. O macaquinho, a mantinha, ó. Pai te ama, viu? E agora tem um pedaço seu aqui dentro. O nosso filho já existe. O coração. Junto com o amor vem a responsabilidade. Eu quero ser uma mãe tão boa quanto a minha mãe foi pra mim. Primeiro de muitos. De muitos. Tá aí, Edgar, mostrou ali, né, a ultrassonografia também, o enxoval do bebê. Tá numa felicidade enorme, Sabrina Sato aí grávida do primeiro filho ou filha. É sempre motivo de festa, né, a gravidez. Sempre. Que tudo corra bem pra ela e pra família, é isso aí. Boa, Vini. Bom, agora Valeu. A gente pode reaquecer, engatar uma segunda marcha e retomar o papo aqui com Alex Ruffo, jornalista, repórter fotográfico, contando um pouco da sua passagem, né, na vida com o Ayrton Senna, lado a lado, fazendo coberturas, entrando ali, né, no paddock, né, estando próximo ao nosso grande ídolo Ayrton Senna no automobilismo. Ô, Alex, você falou aqui, comentou algumas fotos, né, da sua carreira e tal, falou, mas tem uma foto que a gente mostrou no início aqui, que foi uma foto que você disse que não era tua, que você não tirou. Sim. Essa é uma foto que você gostaria de ter feito? Ah, com certeza. Eu acho que é a foto que milhões de brasileiros gostariam de ter feito era ver o Ayrton bater no cinto e sair do carro reclamando da prova, da segurança. Alguma falha mecânica. Falha mecânica e pronto para a próxima em Mônaco. Olha aí, que legal. É a foto dele saindo do carro ali, levantando, depois de um acidente, para quem não está nos acompanhando em imagem. Legal. Vamos lá.
O carro do jeito que o carro dele ficou. Destruído, a Williams dele ficou depois da batida lá na curva do Tamburello, que essa curva nem existe mais. E como você falou, era uma curva bem simples, não era uma baita curva. Exatamente. E ela tem um lago ali atrás, os caras até desfizeram essa curva. Enfim. E tiveram outras mudanças de segurança, né, na Fórmula 1 devido a isso. Exatamente, Paulinho. Existe uma fase pós-Ayrton na segurança dos carros. Se vocês perceberem, olha lá a altura do ombro do Ayrton em relação ao cockpit. Para quem não tá vendo a imagem... Mais pra cima, né? Para quem não tá vendo a imagem, exatamente, Paulinha. A altura do cockpit, ela bate no ombro do piloto. Fica muito exposto, o corpo dele né? fica totalmente exposto, a cabeça. Então isso mudou muito. Isso vem já... hoje o cockpit ele chega na altura da orelha do piloto. Tem mais o halo, que é aquela sandália havaianas aí, que colocaram em cima do carro. Muito feia, né? Melhorar a suspensão do carro. E mais uma coisa... Esse é pra cervical que você falou? Isso, exatamente. Para não ter nenhum problema, uma pancada com a coluna cervical. E o mais interessante, o Sid Watkins colocou, que sempre foi o grande médico da Fórmula 1, que mudou muito também todas as operações de resgate. Os caras criaram uma metodologia pós-acidente do Ayrton com resgate. Então foi mais rápido, eles passaram a ter hospitais dentro do circuito, como se fosse uma UTI, para não ter que mais ter esse transporte de helicóptero, de ambulância. Então muita coisa mudou, até capacete, passaram a utilizar compostos diferentes. Até uma coisa que o Sid Watkins colocou, e eu vou aí parafraseá-lo, a morte do Ayrton salvou muitos pilotos. Porque se morre qualquer piloto, um cara que não é muito conhecido, lá 10º colocado no grid, ninguém dá bola. Ter morrido o Ayrton criou uma nova fase de segurança, porque todo o spot veio em cima dele, até como o Tognoli colocou, da parte toda legal, a Itália se movimentou toda, e não teria se movimentado só com a morte do Ratzenberger, e nem com o acidente do Rubinho. É meio que acontece com aviação, né? Quando cai uma grande aeronave. Exatamente. Deixa eu só fazer uma pergunta pro Ruf, que ele tava falando de grandes fotos que você tirou do Ayrton Senna, mas tem um episódio que acho que o nosso ouvinte vai gostar muito de saber, que é uma foto que você poderia ter tirado dele e optou por não tirar. Conta essa história pra gente. No Hospital Maggiore, só poucas pessoas da imprensa brasileira tiveram acesso até o 11º andar, onde estava o Ayrton morto. A gente recebeu a notícia lá embaixo, pela médica responsável pela emergência, e aí chamaram poucas pessoas. Dentro dessas pessoas tinham 2 fotógrafos, eu e o Lemir Martins. Lemir Martins, fotógrafo da 4 Rodas, foi aquele que fez aquela foto espetacular do soco do Pelé no ar, a foto do Gol 1000, é um cara assim, icônico, com quem eu aprendi muito. E eu, só que eu estava lá para representar a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, ou seja, eu era o representante dos fotógrafos que não poderiam estar lá. O Ayrton passou morto, coberto por um lençol, numa maca que saía do centro cirúrgico até o elevador, uma distância mais ou menos aí de uns 5 metros, e queriam que eu fizesse aquela foto, e eu fui lá para fazer a foto. Quando passou a maca com o Ayrton morto, eu não tive força para levantar a máquina e fazer a foto. E resolvi naquele momento, que foi uma fração de segundo, e não fazer aquela foto. Porque aquela foto não ia representar absolutamente nada, ia ser só uma foto sensacionalista, ia vender jornal, ia ser a foto que ia estar até hoje por aí, só que eu resolvi não fazer. Quase eu apanho quando eu chego lá embaixo no hospital, tá todo mundo esperando a foto para mandar por radiofoto, mandar colocar o filmezinho no avião da Varig para o Brasil, porque não tinha foto digital, e aí foi colocado muito em pauta a minha ética, e eu colocando o meu lado humano, que eu conhecia seu Milton, a dona Neide, conhecia bem o Ayrton, conhecia o Léo, e achei que a foto ia ser sensacionalista. Então, até eu queria colocar agora aqui para os colegas na mesa a opinião de vocês cristalina, desse lado, exatamente desse lado, esse equilíbrio que tem entre a ética, porque eu estava ali representando, cara, eu tinha que ser um profissional representando, eu não podia ter censurado o que me falam, eu não podia ter censurado aquele momento, eu não estou ali por mim, eu estou ali por outros veículos, mas o meu lado acabou censurando pela ética. Eu vou jogar na mesa essa. Eu já falo rápido, tô com você. Quer falar primeiro, Tonholi? É uma coisa complicada, né? Tem essa vontade que as pessoas às vezes têm de ver, mas eu acho que realmente não acrescenta, que nem guardadas as devidas circunstâncias, nesse caso Marielle, as pessoas ficaram filmando aquele carro com o vidro estilhaçado dentro, aquela mancha de sangue, quer dizer, o que tem de mais terrível do que uma pessoa morrer, do que um ídolo morrer num acidente?
O que uma imagem como essa vai acrescentar a essa memória? Não sei, eu achei corajoso da sua parte, porque eu entendo que deve ter tomado aí uma porrada dos seus chefes. Tem outra postura, viu, Alex? Eu sou meio abutre. Aliás, tem um filme, né, que chama Abutre, por isso que que eu falei. Exatamente isso. Quando o Dr. Tuma deu o inquérito do Ayrton, vieram as fotos já censuradas. Se eu tivesse recebido, eu teria publicado. E eu não sei, pegar um caso recente, eu dei a tomografia da dona Marisa, e o fato de eu ter feito essa inconfidência acabou inocentando a médica agora, que ganhou 577 mil do hospital, né? Mas eu entendo você, apesar de eu ser um abutre. Então eu vou fazer a pergunta para você, Tonho. Olha, assim, é difícil, mas eu vou colocar você na outra posição. Se você tivesse amizade com a dona Marisa, tivesse um relacionamento, eu não vou me dizer amigo do Ayrton, mas eu tinha um relacionamento, a gente estava sempre junto com os pais dele e tal. Numa posição onde tivesse um envolvimento emocional, você ia dar uma balançada, não? Eu não sei, eu continuo te dizendo que eu sou abutre. Eu já perdi muito amigo por causa dessa postura. Eu vou te falar uma história bem rápida. Eu, sem mencionar nomes, porque eu não tenho autorização deles, mas um dos meus melhores amigos mesmo, de infância, é da família de um artista muito famoso, que todo mundo aqui conhece no Brasil inteiro, que morreu há algum tempo atrás. E as fotos do cara morto foram publicadas. Isso causou um problema tão grande na família pela perda em si e depois pelo nervoso de ver a foto e ficar imaginando, que algum tempo atrás, depois a irmã do cara acabou falecendo também por estresse e alguns outros problemas que foram agravados, entre outras coisas, pela publicação dessas fotos, pelo sensacionalismo em volta da morte e tal. Então eu tô com você. Você acha que ele fez bem, então? Eu estaria com o Alex também a falar, você tem que respeitar, tem que pensar na família. Vai, eu acho que eu tô contigo também. Também, tá vendo? Putz, Marco Aurélio Melo, voto vencido. Foi absolvido pela mesa. Ô, Alex, de bate pronto assim, cara, fala aí sem pestanejar. O Ayrton pilotava mais que o Schumacher? Mais, muito mais. Que pergunta, Edgar. Mais, sem dúvida nenhuma. Mais. Quem que... Desrespeitosa, eu diria. Não, e estamos falando de dois gênios. Sim. Então posso dar um exemplo? A gente tem tempo para dar um exemplo? Se ele não tivesse morrido, como é que estaria a cena da Fórmula 1 hoje? Então, Ayrton não tivesse morrido. Em 94, a Benetton estava totalmente ilegal. Ela corria totalmente fora quando o Schumacher foi campeão. E o Ayrton na pista teria brigado com a direção de prova, com todo mundo. E o Schumacher não teria sido campeão. E o Ayrton teria sido campeão. Em 95, o carro era fantástico. A Benetton com o Schumacher teria sido campeã. 96, quando Damon Hill foi campeão, que é um piloto pífio, e seria companheiro do Ayrton, esse título seria do Ayrton. 97, não teria vindo Villeneuve, que foi campeão também com a Williams. O Ayrton teria sido campeão. O grande sonho do Ayrton, o objetivo dele, não era ser 7 vezes campeão. Era igualar a marca do Fangio, que era o maior ídolo dele. Juan Manuel Fangio, da Mercedes. Pentacampeão. Então ele já teria passado um título. Bom, e nisso, o Schumacher 2 a menos. Já colocou o cara lá. Você trouxe aqui umas coisas, quem nos vê pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal, tá vendo aqui, você trouxe esses, digamos, mimos aqui. Tem uma réplica, né, do capacete, né, utilizado pelo Ayrton. Tem alguma história? Porque do capacete que a gente deva saber aí. É outro gênio, né? O gênio fora das pistas, que é o Cid Mosca, que pintou o capacete do Emerson, do Nelson Piquet, do Senna, e que esse capacete ele virou um ícone no mundo inteiro. É um dos objetos mais desejados, até por aqueles que não acompanham o automobilismo, e como muitos, provavelmente aqui tem esses também, que adoravam o Ayrton, assistiam corrida do Ayrton e não curtiam o automobilismo. Então isso virou um ícone. Agora a história mais interessante que pintou muito laboratório. Nossa, ele pensava nisso com o Brasil, foi ele que idealizou. Nada disso. O Alan Mosca, que é filho do Cid, me contou essa história. Em 79, 4 pilotos foram disputar o Mundial de Kart, que era o Ayrton, o Mário, que é dono da Mini Kart, que existe até hoje, e 2 cariocas. E o próprio Mário, dono da Mini Kart, falou, olha, preciso que faça um capacete muito simples com as cores do Brasil. O Cid Mosca fez isso. Pronto. Aí o Ayrton foi mais rápido. Quando voltaram de lá,
O Ayrton foi voando lá pro Cid, olha, eu quero esse capacete como exclusividade minha. E passou a ser o capacete dele. Aí, beleza. Alex, obrigado, viu, pela tua presença aqui com a gente no Morning Show, relembrando, revivendo esses momentos bem legais de glória do esporte brasileiro através desse que se transformou num verdadeiro herói do esporte brasileiro, o Ayrton Senna. Obrigado, viu? Eu que agradeço estar aqui com vocês. O meu grande desejo era conhecer o estúdio. Olha então aí. hoje eu conheci o estúdio em grande estilo, né? Olha do lá. lado de grandes campeões aqui do meu lado. Obrigado. Muito obrigado pelo prestígio. Valeu. Quem chamou o Arcon aqui no estúdio, gente? Jovem Pan Morning Show. Reta final do Morning Show desse feriadão, 1º de maio. O assunto agora é política internacional. Caio, de onde tiraram essa história, meu amigo, de que o presidente americano Donald Trump pode ganhar o prêmio Nobel da Paz, meu camarada? Calma. Ele até pode, mas vamos organizar o pensamento para ficar bem claro. Em 1950, durante a Guerra Fria, sobretudo entre Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos eles entraram no meio da confusão na Guerra das Coreias, porque em 1950 a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e daí por diante. Com isso, agora a guerra durou só efetivamente 3 anos, só eu digo de conflitos, né? A guerra nunca acabou. Até hoje, oficialmente, ela ainda existe, porque em 1953 a Coreia do Norte com a Coreia do Sul assinaram um termo que não foi um tratado de paz. Isso tem que ser formalizado, assinado, canetado. Não foi um tratado de paz, uma falando assim para outra, não vou mais te atacar. Foi só assinado assim, ó, gente, vamos dar um tempo? Vamos só dar uma baixada na bola? Vamos? Isso se chama armistício. Foi isso que foi assinado. Os Estados Unidos, como entraram, tem homens lá na Coreia do Sul, eles que fizeram o papel de polícia da Coreia do Sul para defender a Coreia do Norte, eles têm que assinar junto esse tratado de paz. O Donald Trump, que é chamado por muitos de louco, mas, ao meu ver, é por quem não entende o que está sendo feito nos Estados Unidos, ele tem as loucuras dele, mas ele está fazendo muita bola dentro, eles têm que assinar. E desde o ano passado, apesar das discussões rígidas entre Trump e Kim Jong-un, falando assim, eu tenho um botão que vai soltar uma bomba nuclear, um míssil aí em vocês, mas o meu botão funciona, está mais perto, não sei o quê. Ele tem feito alguns esforços para acabar com os conflitos com os Estados Unidos e entre as Coreias mesmo. Tá aí o capítulo que a gente viu na última sexta-feira entre o presidente Kim Jong-un e o Moon Jong-il cruzando as fronteiras e tal. Agora, a esposa de um ex-presidente da Coreia do Sul, que já tinha conseguido reunir as Coreias, mas isso no começo da década de 1990, e por esse esforço ele conseguiu um prêmio Nobel, ela chegou agora num encontro que teve no sábado passado, e falou assim, olha, o presidente, o Moon, agora o atual da Coreia do Sul, merece, por esse capítulo de ter trazido o Kim Jong-un aqui para o nosso país e tal, ele merece o prêmio Nobel. Aí, o presidente da Coreia do Sul amenizou, tal, ele, por um ato de humildade, ele virou e falou assim, não, imagina, pra gente só interessa a paz, quem merece mesmo o prêmio Nobel, pode deixar pro Donald Trump. Então foi por isso. Existem algumas casas de apostas no exterior que estão fazendo apostas. Quem que leva? O presidente da Coreia do Norte, da Coreia do Sul ou o Donald Trump? Mas o Donald Trump aparece um pouquinho mais atrás. Vou aproveitar aí, Tonholi, no finalzinho do Morning Show, olha, qual a contribuição que o Trump pode estar dando aí, né, nessa negociação de paz entre as Coreias aí? O Trump está seguindo uma lógica geopolítica que não é nova. Se você lembrar, quando o Bush pai, o presidente Bush pai, era obviamente presidente, você tinha um psicopata no Paquistão chamado Zia-ul-Haq, que entrou no chamado clube nuclear. O Bush pai teve que ir para cima e falar, olha, se você continuar desenvolvendo isso loucamente, eu vou te bombar. Eles chamam de nuke you, né? N-U-K-E. O que está acontecendo? O Trump conhece bem essa geopolítica, então ele está falando pro cara o tempo todo, se você continuar, eu vou te bombar. O cara entendeu essa mensagem, ao mesmo tempo ele sabe que ele foi ouvido. Ele falou mais alto e disse, olha, se vocês não me derem a atenção, o colo que eu quero, eu vou bombar vocês. O Trump respondeu mais alto do que ele e eles estão zerando. A mesma forma, em 91, na África do Sul, o presidente Frederic Leclerc, ele recebeu uma intimação dos Estados Unidos, ainda sob o governo Bush pai, e ele desmantelou todo o parque nuclear porque ele levou uma chamada. Então, se o Bush não faz isso, os caras seguem em frente.
Vamos lá, então, fechando, Paulinha, agora de vez o programa com uma última informação, porque tem novidade Netflix. Pois é. Não é? Muitos inesperado, hein? A gente não tinha essa data marcada e principalmente para agora. Então anotem aí, 18 de maio, a estreia da segunda temporada da série 13 Reasons Why. Para você que não se lembra, série de 2017 que tratou de um assunto sensível, suicídio entre adolescentes, o bullying, né? Abuso sexual também. Então a gente vai ver aí a galerinha de volta. Então Clay Jensen, Jessica, Tony, Justin e por que não Hannah Baker? A gente sabe que a cena do suicídio foi uma das mais marcantes da primeira temporada. Hannah, então, está morta, aliás, desde o início da série. Se a gente tinha 13 fitas nessa primeira temporada, o que a gente entende desse trailer, desse teaser trailer da próxima temporada é que agora teremos essas fotos Polaroid. O trailer avisa que as fitas eram apenas o começo, então agora, muito provavelmente, a gente vai ir mais a fundo na história desses personagens, dos pais da Hannah, dos amigos dela, dos não tão amigos, dos que poderiam ter ajudado e não ajudaram, dos que foram parcialmente responsáveis por tudo que aconteceu. Sim. E claro que a gente tem também um desejo de todo o público, Ed, que inclusive leu o livro que inspirou a série e que não sabe o que vai acontecer a partir de agora, já que o livro encerra com o que aconteceu na primeira temporada, se os culpados serão apontados de fato, né? Porque a gente tem casos sérios aí de abuso e algumas coisas que acontecem dentro da série e que a gente não sabe do desfecho. Então vamos ver se isso vai ser entregue nessa próxima temporada. Então, marcado aí 18 de maio, estreia da segunda temporada de 13 Reasons Why. Se você quiser mais estreias desse mês e ouvir o nosso podcast de séries, está lá no meu blog, na Jovem Pan, jp.com.br/Paula Carvalho. Falado, Paulinha. E assim a gente finaliza mais essa edição do Morning Show. No feriadão. Cuidem-se, hein? Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Você nos encontra amanhã aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, às 10 da manhã, com mais um Morning Show. Tchau. Tchau.